A estrada tem um jeito cruel de conversar com a gente. Ela não usa palavras, usa sinais. Um farol parado no acostamento. Um vulto pequeno demais no meio do nada. Um silêncio que parece chamar pelo seu nome. Meu nome é Geraldo. Tenho 61 anos. Dirijo o caminhão há tanto tempo que, às vezes, eu confundo a minha idade com os quilômetros que já rodei. Mas tem uma coisa que eu não confundo. O dia em que a Ivone morreu. Minha esposa. O nome dela ainda mora na minha boca como se fosse um gosto que não sai. Ivone era o tipo de pessoa que fazia a casa parecer viva. Quando ela se foi, o que ficou não foi só saudade. Ficou um vazio físico, como se arrancassem um pedaço do ar de dentro de mim. Depois do enterro, eu tentei voltar ao normal. Tentei. Voltei para a cozinha e vi o pano de prato pendurado do jeito que ela deixava. Voltei para o quarto e senti o cheiro dela preso no travesseiro. Voltei para o banheiro e vi o creme de cabelo na prateleira, intacto, como se ela fosse aparecer a qualquer instante e reclamar que eu mexi. Só que ela não apareceu. E eu aprendi a fazer o que todo caminhoneiro aprende quando a vida aperta: seguir andando. A estrada virou minha forma de não enlouquecer. O motor virou meu relógio. O diesel virou meu perfume. E o barulho dos pneus no asfalto virou uma espécie de oração repetida. Eu não procurava nada naquela noite. Eu só queria chegar, entregar, dormir. Mas a estrada me entregou um homem com uma maleta. E me obrigou a lembrar que, por mais que eu rodasse, eu não tinha conseguido fugir do que eu era. Alguém que ainda precisava aprender a viver sem a Ivone e, talvez, ajudar alguém a não morrer por dentro. Era interior de Goiás, indo sentido Porangatu, depois de um trecho longo de pista simples, sem luz, sem posto, sem alma. O calor ainda estava grudado na noite. Não era aquele frio cortante de serra. Era um abafado pesado, que sobe do asfalto e entra pela cabine, misturado com poeira fina e cheiro de capim queimado ao longe. As cigarras faziam um barulho constante, como se o mundo estivesse reclamando de existir. Eu dirigia há horas. O caminhão vibrava por inteiro e eu sentia essa vibração subir pelos braços, pelo peito, pelas costas. No painel, a luz do velocímetro era uma mancha verde fraca, e o resto era só escuro. A cabine estava do jeito que sempre fica quando eu viajo sozinho. Um copo de café frio no porta-copo, uma garrafa de água pela metade, uma foto antiga da Ivone presa num cantinho do painel, meio desbotada pelo sol. Ela sorrindo, cabelo preso, como se não soubesse que ia virar lembrança. Eu evito olhar muito tempo para aquela foto. Não porque eu não amo, porque eu amo demais. O rádio estava baixo, mais chiando do que tocando. Uma moda antiga, voz arrastada, letra falando de volta para casa. E eu senti raiva, uma raiva idiota, sem direção, só por essa frase existir. Voltar para casa para quê? Para quem? Foi então que eu vi. No começo foi só uma forma escura no acostamento, quase engolida pelo mato alto. Um ponto parado onde não deveria ter nada. O farol do caminhão pegou de lado e desenhou a cena devagar, como se a noite estivesse revelando aquilo contra a vontade. Era um homem, um idoso. Ele não acenava. Não fazia sinal, não tentava atravessar. Só estava ali, imóvel, com o corpo curvado e uma maleta de couro entre os joelhos. Meu instinto gritou: não para! Meu cansaço disse: vai embora. Minha razão lembrou: estrada vazia, hora ruim, qualquer coisa pode ser armadilha. Passei direto por uns 20 metros. Aí olhei no retrovisor. Ele continuava ali, pequeno, frágil, como se fosse parte do acostamento. Como se ninguém no mundo fosse notar se ele desaparecesse. Meu pé ficou pesado. O volante parecia ter endurecido nas minhas mãos. Suspirei fundo. Deus me livre. Falei para mim mesmo. O que eu estou fazendo? Pisei no freio. O caminhão foi diminuindo, arrastado, até parar numa área mais larga. Liguei o pisca-alerta.
O motor ficou roncando, fazendo aquele som grave que eu conheço melhor que qualquer voz. Fiquei sentado por alguns segundos, o coração batendo forte demais, e eu nem sabia se era medo ou intuição. Aí desci. O ar da madrugada me acertou como um pano quente e úmido, cheiro de terra, cheiro de poeira. O barulho das cigarras ficou ainda mais alto quando saí da cabine, como se elas tivessem me percebido. Caminhei devagar até ele. "Boa noite, senhor", falei, mantendo uma distância segura. O idoso levantou o rosto. A luz do farol pegou no olho dele e eu vi uma coisa que me deu um aperto no peito. Não era olhar de bandido. Não era olhar de quem vai atacar. Era um olhar cansado. Cansado de uma forma feia, profunda, como se o corpo dele tivesse desistido antes da alma. Ele engoliu seco antes de responder. "Boa noite, moço." A voz era fraca, mas educada, daquelas vozes antigas de gente que foi criada para pedir licença até para sofrer. "O senhor está bem?" perguntei. Ele apertou a maleta com força, como se alguém pudesse tomar aquilo a qualquer instante. "Eu tô esperando." Essa palavra ficou pendurada no ar. Esperando é uma coisa que eu conheço. Eu espero desde que a Ivone se foi. Espero não doer. Espero acostumar. Espero passar. Olhei ao redor. Não tinha casa. Não tinha luz. Não tinha carro. Só a estrada e o mato. "Esperando quem, senhor?" Ele demorou. Olhou para a pista como quem tenta enxergar alguém no escuro. "Meus filhos", disse por fim, quase num sussurro. Eles falaram que era rapidinho, que iam resolver uma coisa e já voltavam. Meu estômago virou. "Há quanto tempo o senhor está aqui?" Ele piscou devagar. "Não sei", respondeu, e isso foi o que mais me assustou. No começo eu estava contando, depois eu parei. A gente cansa de contar quando ninguém volta. Senti um suor frio escorrer pela minha nuca. "Qual seu nome, senhor?" "Seu Agenor." "O senhor tem água? Comeu alguma coisa?" Ele negou com a cabeça. "Eu trouxe um pão, mas já acabou. E eu tenho meus remédios aqui." Bateu de leve na maleta. A maleta. Eu olhei para ela de novo. Couro rachado, alça gasta, um fecho antigo. Era como se ali dentro estivesse guardado tudo o que restou da vida dele. "Seu Agenor." Falei com cuidado. "Onde seus filhos disseram que iam?" Ele deu de ombros, confuso, como se a pergunta fosse grande demais. "Eles só disseram para eu confiar, que era pro meu bem, que eu estava dando trabalho, mas falaram com carinho." Falaram. Essa última palavra veio com uma esperança que me deu vergonha. Eu conheço esse tipo de esperança. É a esperança de quem apanha e ainda acredita que foi amor. De quem é descartado e ainda inventa desculpa para não admitir. "O senhor tem telefone?" perguntei. Ele puxou do bolso uma coisa velha, quase sem bateria. Me entregou com a mão tremendo. A tela mostrava 2% e 2 contatos, filho 1 e filha. Liguei para o primeiro, chamou, caixa postal. Liguei para a filha, chamou, desligou. Seu Agenor ficou olhando para minha cara, esperando o resultado como criança, esperando permissão para respirar. "Eles não atenderam", eu disse. Ele abaixou os olhos imediatamente. "Deve estar sem sinal." Eu não respondi, porque eu sabia. Não era sinal, era abandono. E naquela hora eu senti uma coisa que eu não sentia há anos. Vontade de proteger alguém. Uma vontade antiga, quase esquecida. Como se a Ivone, lá de algum lugar, tivesse me cutucado por dentro e dito: "Não deixa esse homem morrer sozinho na beira da estrada, Geraldo." Olhei para ele. "Seu Agenor, o senhor consegue andar?" Ele tentou levantar, mas as pernas falharam. Sentou de novo, ofegante, envergonhado. "Consigo devagar." Eu respirei fundo. A decisão já tinha sido tomada antes de eu perceber. "O senhor vai comigo", falei. "Eu não vou deixar o senhor aqui." Ele levantou o rosto, assustado. "Mas eu tô esperando meus filhos." Eu agachei na frente dele, na altura do olhar. "Eu sei,
e falei a frase mais difícil daquela noite. Mas às vezes, quem a gente espera não volta. O silêncio caiu pesado. Seu Agenor apertou a maleta mais forte, como se estivesse segurando a própria dignidade para ela não cair no chão. E se eles voltarem? Ele sussurrou, a voz quebrada. Eu senti um nó na garganta. Então eles vão ter que procurar o senhor vivo. Não morto, ele ficou imóvel por alguns segundos, e então, muito devagar, como quem aceita uma verdade que dói, ele assentiu. Tá bom, moço. Eu ajudei ele a levantar. O corpo dele era leve demais, ossudo, frágil. Cheiro de suor antigo, remédio e estrada. O tipo de cheiro de quem foi esquecido. Caminhamos até o caminhão. Quando ele viu a cabine alta, hesitou. Nunca subi num caminhão assim. Eu te ajudo. Segurei firme na mão dele. E no instante em que ele colocou o pé no primeiro degrau, eu senti que não era só ele que estava subindo. Era eu também, subindo de volta para dentro da humanidade que eu tinha enterrado junto com a Ivone. Antes de fechar a porta, olhei para o acostamento vazio, para o lugar onde ele estava sentado, e tive a sensação estranha de que aquilo ali não era o começo. Era a consequência de algo que eu ainda não sabia. E, de algum jeito, a maleta dele ia me contar tudo. O caminhão voltou a se mover devagar, como se também estivesse se adaptando àquela nova carga. Não era peso, era presença. Seu Agenor sentou no banco do passageiro com cuidado exagerado, como quem tem medo de ocupar espaço demais. Colocou a maleta no colo, abraçada com os 2 braços, e ficou olhando para a frente em silêncio. O farol cortava o asfalto escuro, e o motor fazia aquele som grave e constante que sempre me acompanhou. Mas naquela noite parecia diferente, mais atento, mais vivo. "O senhor quer água?" Perguntei, quebrando o silêncio. Ele assentiu devagar. Entreguei a garrafa. Ele bebeu em pequenos goles, como quem aprendeu a economizar até o básico. Depois limpou a boca com o dorso da mão e agradeceu com um aceno tímido. "Obrigado, Geraldo." Ouvir meu nome da boca de um estranho me deu um leve desconforto. Fazia tempo que ninguém o dizia assim, com cuidado, sem pressa. Seguimos alguns quilômetros sem falar nada. A estrada estava quase deserta. De vez em quando, um caminhão no sentido contrário passava rápido demais, jogando vento e poeira, lembrando que o mundo não para. Só a gente é que às vezes fica para trás. "Seus filhos." Comecei, mas parei. Não sabia se tinha o direito de perguntar. Seu Agenor percebeu. "Pode falar", disse ele olhando para o para-brisa. "Já não dói mais do que dói." Respirei fundo. "Eles sempre viajaram com o senhor. Ou moram por aqui?" Ele deu uma risada curta, sem humor. "Moram na cidade, cada um com sua vida. Eu morava com minha filha, até começar a atrapalhar." A palavra saiu pesada. "Atrapalhar como?" perguntei. "Ficar doente." Respondeu simples. "Esquecer as coisas, cair, precisar de ajuda, essas coisas que vêm com a idade, mas que ninguém quer ver." Ele apertou a maleta sem perceber. "Eles disseram que iam me levar para um lugar melhor, um lugar com cuidado. Mas..." A voz falhou. "Me deixaram na estrada. Disseram que o carro tinha dado problema, que voltavam logo." O silêncio que se seguiu foi espesso, daqueles que não pedem resposta. Eu já vi muita coisa feia na estrada. Corpos, choro, desespero. Mas abandono tem um gosto diferente. É frio, é calculado, e dói mais porque vem de quem deveria cuidar. "Há quanto tempo o senhor saiu de casa?" perguntei. 2 dias, talvez 3. Eu perdi a conta. Olhei para ele de lado. O rosto marcado pelo tempo, pelos anos de trabalho duro, agora carregava algo pior. A sensação de não pertencer mais a lugar nenhum. "E essa maleta?" perguntei com cuidado. "Posso perguntar o que tem dentro?" Ele hesitou. Pela primeira vez desde que entrou no caminhão, desviou o olhar. "Minha vida", respondeu. "Ou o que sobrou dela." Não insisti. Ainda.
Seguimos até um posto de gasolina antigo, daqueles de beira de estrada que parecem parados nos anos 90. Parei o caminhão sob a luz amarela, fraca. O cheiro de diesel era forte, misturado com gordura velha e café requentado. Vamos comer alguma coisa, falei. E o senhor precisa ir ao banheiro. Ele concordou, mas não largou a maleta nem por um segundo. Sentamos numa mesa de plástico. Pedi um prato feito simples, arroz, feijão, ovo e bife. Quando a comida chegou, percebi que seu Agenor estava olhando para o prato como quem olha para um presente. Pode comer, falei. Não precisa ter pressa. Ele comeu devagar, mastigando com cuidado, engolindo emoção junto. Faz tempo que ninguém senta comigo para comer, disse baixo. Essa frase me acertou como um soco. Depois do jantar, voltamos para o caminhão. A estrada continuava, longa, silenciosa. Mas algo tinha mudado. Geraldo, ele chamou. Oi, o senhor acha errado abandonar um pai? Demorei a responder. Acho errado abandonar qualquer pessoa, falei. Mas abandonar quem te criou, isso deixa marca em quem faz também. Mesmo que eles finjam que não. Ele assentiu. Eu tentei ser bom pai, disse. Trabalhei muito, talvez demais, mas nunca imaginei terminar assim, numa estrada. Eu pensei na Ivone, no quanto eu tive medo de ficar sozinho quando ela adoeceu, no quanto ela me olhou um dia e disse, promete que não vai se fechar para o mundo se eu me for? Eu não cumpri aquela promessa, até agora. O senhor não vai terminar na estrada, falei firme. Enquanto eu estiver dirigindo, o senhor tem lugar. Ele fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia lágrimas contidas ali. Obrigado, filho. A palavra ficou suspensa entre nós. Filho, fazia tempo que eu não ocupava esse lugar para ninguém. Seguimos viagem. O caminhão avançava pela madrugada e eu sentia, pela primeira vez em muitos anos, que não estava fugindo da vida. Estava indo ao encontro dela. Mas eu ainda não sabia o que aquela maleta escondia. Nem que, ao abri-la, eu também teria que abrir feridas minhas. A estrada ainda guardava revelações, e algumas delas iam doer. A madrugada foi ficando mais clara aos poucos, daquele jeito tímido que só o interior conhece. O céu começou a perder o preto pesado e ganhar um azul sujo, quase cinza, como se o dia tivesse preguiça de nascer. Eu dirigia em silêncio, sentindo o caminhão vencer quilômetro por quilômetro, enquanto seu Agenor cochilava ao meu lado, o queixo caído no peito, a maleta ainda firme nos braços. Ele dormia como quem tem medo de acordar sem nada. De vez em quando a cabeça dele tombava para o lado, e eu diminuía um pouco a velocidade, instintivamente, como se isso pudesse evitar que ele se machucasse até dormindo. Era estranho perceber como, em poucas horas, aquele homem desconhecido tinha passado a ocupar um espaço que não era só o banco do passageiro. O cheiro dentro da cabine era uma mistura de café velho, estrada e humanidade cansada. O tipo de cheiro que não se lava com sabão. Quando o sol finalmente apareceu no horizonte, uma faixa alaranjada cortando o céu, seu Agenor acordou sobressaltado. Desculpa, murmurou. Eu peguei no sono. Não tem problema, respondi. Dormir é bom sinal. Ele assentiu, mas parecia confuso, como se ainda estivesse tentando entender onde estava. O senhor dirige há quanto tempo? Perguntou. Desde moleque, respondi. Mais de 40 anos. Minha esposa dizia que estrada cria calo por fora, mas deixa tudo sensível por dentro. Engoli seco. Sua esposa era sábia. Ele sorriu de canto, um sorriso triste. Morreu cedo. Câncer. O caminhão seguiu reto, mas dentro de mim algo desviou. A minha também, falei sem pensar. Ivone, faz 5 anos. Ele me olhou com atenção pela primeira vez. Não curiosidade, reconhecimento. Então o senhor sabe. Disse baixo. Sei. Não precisava explicar mais nada. Ficamos alguns minutos em silêncio,
Um silêncio diferente dos outros, não vazio, um silêncio que acolhe. Geraldo, ele chamou de novo. Oi, o senhor já pensou em parar? A pergunta me pegou desprevenido. Parar como? De dirigir, de viver assim, sempre indo embora. Soltei um suspiro curto. Já pensei, mas parar para onde? Minha casa virou lugar de lembrança demais. Ele apertou a maleta. Às vezes, parar não é sobre lugar, disse. É sobre gente. Essa frase ficou rodando na minha cabeça por quilômetros. Mais adiante, avistei uma placa. Hospedaria Santa Luzia, 3 quilômetros. Um daqueles lugares simples de beira de estrada, onde se dorme barato e se acorda cedo demais. Vou parar ali, falei. O senhor precisa descansar direito. O senhor não precisa fazer isso, respondeu rápido, quase indefesa. Eu não quero atrapalhar. Não está atrapalhando, respondi firme. Está acompanhando. Ele ficou quieto. A hospedaria era simples. Paredes descascadas, um balcão de madeira antigo, cheiro de sabão em pó misturado com café fresco. A dona, uma senhora de cabelos brancos presos num coque, olhou desconfiada no começo, mas mudou o semblante quando viu seu Agenor. Quarto com 2 camas, falei. Por favor. Ela assentiu sem fazer perguntas. Pessoas da estrada aprendem cedo a não perguntar demais. Ajudei seu Agenor até o quarto. Ele sentou na cama com cuidado, como se tivesse medo de quebrar algo. O senhor pode tomar um banho quente, falei. Eu espero aqui fora. Não, ele respondeu. Pode ficar. Já perdi o pudor faz tempo. Sorriu fraco. Enquanto ele tomava banho, a maleta ficou sobre a cama. Sozinha. Silenciosa. Pesada. Eu não queria, mas olhei. Não por curiosidade, por intuição. Passei a mão pelo couro gasto. Era quente, como se tivesse absorvido o corpo dele. Quando ele saiu do banheiro, me pegou com a mão ainda sobre a maleta. Pode abrir, disse. Já passou da hora de alguém ver. Ele sentou ao meu lado e destravou o fecho. Dentro não tinha dinheiro, nem documentos importantes, nem joias. Tinha fotografias, fotos antigas, amareladas, crianças pequenas em aniversários simples. Um homem mais jovem, ele, com uniforme de fábrica. Uma mulher sorrindo, que devia ser a esposa dele. Desenhos infantis dobrados com cuidado. Cartas, muitas cartas. Nunca tive coragem de jogar fora, disse ele. Mesmo quando começaram a fingir que eu não existia. Peguei uma carta. A letra era infantil. Papai, quando eu crescer vou cuidar do senhor. Senti o nó na garganta apertar de vez. Tá que eles cresceram, ele continuou, mas esqueceram. Fechou a maleta com cuidado. Isso aqui é tudo o que sobrou de quando eu era necessário. Ficamos ali sentados, 2 homens velhos demais para fingir que não doía. Seu Agenor, falei devagar. Eu não sei onde essa estrada vai dar, mas sei de uma coisa. Ele me olhou. O senhor não vai voltar para aquele acostamento. Os olhos dele marejaram. E o senhor? Perguntou. Vai continuar fugindo? A pergunta não foi acusação. Foi espelho. Não respondi, porque pela primeira vez em anos eu não tinha certeza. E isso era assustador. Saímos da hospedaria ainda cedo. O sol mal tinha subido direito e já esquentava o asfalto, fazendo o ar tremular à frente do caminhão. Aquele calor de Goiás que não pede licença, que gruda na pele e lembra que o dia vai ser longo. Seu Agenor entrou na cabine mais devagar que antes. O descanso tinha ajudado o corpo, mas não o peso dentro dele. A maleta voltou para o colo, como se fosse parte do próprio corpo. Eu liguei o motor e quando o caminhão começou a andar, tive a sensação estranha de que algo estava se afastando de mim para sempre. E não era a hospedaria ficando para trás. Para onde a gente vai agora? Ele perguntou. A pergunta parecia simples. Não era. Eu ia seguir para Araguaína, respondi. Entregar carga. Depois, ver o que fazer. Ver o que fazer é o que a gente diz quando não sabe, comentou.
Soltei um meio sorriso. Ele tinha razão. Rodamos por quase 1 hora sem falar muito. O rádio tocava baixo. Um programa matinal qualquer, gente reclamando da vida, propaganda de remédio, música velha. Tudo normal demais para uma situação que não era. Até que vi a placa. Desvio. Ponte interditada. 40 km. Reduzi a velocidade. Droga, murmurei. O desvio jogava a gente para uma estrada secundária, estreita, cheia de buracos e sem sinal de celular. Daquelas que você só pega quando não tem escolha. A estrada que cobra. Aconteceu alguma coisa? Perguntou seu Agenor. Aconteceu, respondi. Agora estamos fora da rota principal. Ele assentiu, em silêncio, como se já estivesse acostumado a sair do caminho que conhecia. Entramos no desvio. A vegetação fechou dos 2 lados. O cheiro de mato ficou mais forte, misturado com poeira vermelha. O caminhão começou a sacolejar e eu precisei reduzir ainda mais. Foi então que o motor deu o primeiro aviso. Um engasgo curto, depois outro, e mais um. Meu corpo inteiro ficou atento. Não agora. Falei, mais como pedido do que como frase. O painel piscou uma luz amarela. O caminhão perdeu força. Geraldo, seu Agenor chamou apreensivo. Segura firme. Encostei o caminhão no que dava para chamar de acostamento. Um pedaço de terra batida com mato baixo. Desliguei o motor. O silêncio veio pesado, quebrado só pelo estalo do metal quente esfriando. Desci. O calor bateu forte no rosto. Abri o capô. O cheiro de óleo quente subiu na hora. Olhei, mexi, tentei entender. Nada muito grave, mas também nada simples. Vai demorar? Ele perguntou da cabine. Não sei, respondi. Pode ser rápido, ou pode ser não. Ele respirou fundo. Parece minha vida, comentou. Nunca sei se o problema vai passar logo ou se veio para ficar. Eu sorri sem humor. A estrada gosta dessas metáforas. Sentei no degrau do caminhão por um instante, suando, pensando. Sem sinal, sem ajuda, sozinhos. Seu Agenor, falei. Se eu tivesse passado direto naquela noite, o senhor acha que alguém teria parado? Ele demorou. Não, respondeu. Acho que não. Eu também acho que não. Olhei para o horizonte. Só estrada ruim e mato, nenhuma casa, nenhuma sombra boa. E se eu não conseguir consertar? Falei, mais para mim do que para ele. Então vamos esperar, respondeu. Eu já sei esperar. Essa frase doeu. Levantei, voltei ao motor, tentei mais uma vez. Mãos sujas de graxa, camisa colada no corpo. Depois de muito custo, consegui ajustar uma mangueira solta. Não era a solução definitiva, mas talvez desse para rodar até a próxima cidade. Acho que dá, falei. Ele sorriu, aliviado. O senhor sempre conserta as coisas? Não, respondi. Só tento. Voltamos para a cabine. O caminhão ligou com dificuldade, mas ligou. Seguimos devagar. Depois de alguns quilômetros, seu Agenor falou algo que eu não esperava. Se o senhor quiser, pode me deixar na próxima cidade. Olhei para ele. Por quê? Porque eu não quero ser o motivo de você se perder de vez. Respirei fundo. Aquilo era mais sério do que parecia. Seu Agenor, falei. A verdade é que eu já estava perdido antes de encontrar o senhor. Ele me encarou. Então talvez a gente esteja se encontrando juntos. Seguimos. Mas eu sentia. A estrada estava apertando. E logo eu teria que escolher. Seguir fugindo ou parar de vez. A cidade apareceu do nada. Uma fileira curta de casas baixas, um posto velho com a pintura descascada, uma praça pequena com banco de cimento quebrado e uma igreja branca no centro, dessas que parecem pedir desculpa por existir. A placa enferrujada anunciava o nome Santa Rita do Norte. Nunca ouvi falar. E provavelmente ninguém sente falta quando passa direto. Reduzi a marcha e entrei devagar. O caminhão chamou atenção imediatamente. Sempre chama. Crianças pararam de brincar. Um cachorro latiu. Uma senhora fechou a janela com cuidado exagerado. Aqui serve, falei.
Dá para consertar o caminhão. E pensar. Pensar costuma ser a parte mais difícil, disse seu Agenor. Encostei perto do posto. O frentista era um rapaz magro, camisa suja de óleo, olhar cansado de quem já entendeu cedo demais como a vida funciona. Bom dia, falei. Tem mecânico por aqui? Tem o Zeca, respondeu. Mas só à tarde, suspirei. Tudo bem, vou esperar. Enquanto isso, seu Agenor desceu da cabine com cuidado. Ficou parado olhando em volta, como se estivesse tentando entender se aquele lugar podia ser algum tipo de recomeço. O senhor quer sentar? Perguntei. Ele apontou para a praça. Ali parece bom. Sentamos no banco quente de cimento. O sol já castigava. O cheiro da cidade era de poeira, café requentado e tempo parado. Geraldo, ele chamou. Oi. Se eu tivesse morrido naquele acostamento, alguém teria sentido minha falta? A pergunta veio direta demais, cruel demais. Eu teria, respondi sem pensar. Ele me olhou surpreso. Mesmo me conhecendo há tão pouco tempo? Tempo não mede importância, falei. Às vezes basta um encontro certo. Ele abaixou a cabeça emocionado. Meus filhos disseram que eu era um peso, confessou. Que eu atrasava a vida deles. Senti o peito apertar. Pessoas confundem peso com responsabilidade, respondi. E responsabilidade assusta quem só quer facilidade. Ficamos ali até o começo da tarde. O mecânico chegou, olhou o caminhão, coçou a cabeça. Dá para arrumar, disse. Mas vai levar 2 dias. 2 dias. Olhei para seu Agenor. O senhor tem para onde ir? Ele apertou a maleta. Não, foi ali que entendi. A estrada tinha parado de empurrar. Agora ela exigia decisão. Então vamos ficar, falei. 2 dias não matam ninguém. Ele respirou fundo. Obrigado, filho. Essa palavra voltou. E dessa vez não doeu. À noite ficamos num quarto simples da pensão da cidade. 2 camas, ventilador barulhento, silêncio pesado. Antes de dormir, seu Agenor falou. Geraldo, se amanhã eu sumir, o senhor não me procure. Sentei na cama. Por quê? Porque talvez eu precise fazer algo sozinho. O tom dele não era medo, era despedida, e eu senti. Aquela cidade guardava algo. E a maleta ainda não tinha contado tudo. Acordei com o ventilador rangendo e o sol batendo direto na parede descascada do quarto. Por alguns segundos, não lembrei onde estava. Aquele intervalo curto entre o sono e a realidade em que a gente ainda não sente o peso do dia. Depois lembrei. Santa Rita do Norte. O caminhão parado. Seu Agenor. Virei o rosto para a outra cama. Vazia. O lençol estava dobrado de um jeito estranho, quase arrumado demais para quem simplesmente levantou para ir ao banheiro. A maleta não estava ali. Sentei na cama de uma vez. O coração acelerou. Seu Agenor, chamei baixo no começo. Nada. Levantei, fui até o banheiro do quarto. Vazio. A pia seca. Nenhum sinal de uso. Desci para a recepção da pensão ainda de chinelo, o chão frio acordando meus pés de vez. A dona, a mesma senhora da noite anterior, estava atrás do balcão, mexendo num caderno velho. Bom dia, falei, tentando parecer calmo. O senhor que estava comigo. Saiu cedo? Ela levantou os olhos devagar. Saiu antes das 6, respondeu. Bem cedo. Ele disse para onde ia. Ela balançou a cabeça. Só falou que precisava resolver uma coisa importante. Pediu para eu avisar que agradecia tudo. Engoli seco. Ele parecia bem? Ela pensou um pouco. Parecia decidido. Decidido. Essa palavra me deu um arrepio estranho. Saí da pensão. A cidade ainda acordava. Um bar abrindo as portas, cheiro de pão fresco vindo de alguma padaria pequena. Um cachorro dormindo esticado na sombra da praça. Fui direto para o banco de cimento onde tínhamos sentado no dia anterior. Vazio. Caminhei pela praça, os olhos procurando aquele corpo curvado, aquela maleta de couro. Nada. Droga, murmurei.
Lembrei das palavras dele na noite anterior. Se amanhã eu sumir, não me procure. Só que tem coisa que a gente não sabe obedecer. Fui ao posto. O senhor idoso que estava comigo. Você viu para onde foi? Perguntei ao frentista. Vi, respondeu. Pegou a rua de baixo. A que dá na rodovia velha. Meu estômago apertou. A rodovia velha. Era um trecho abandonado, sem manutenção, pouco movimento. Um lugar onde ninguém passa sem motivo. Voltei correndo para a pensão, peguei a chave do caminhão, que já estava desmontado no pátio do mecânico, e segui a pé mesmo. O sol já começava a castigar, o suor escorria pelas costas e a poeira grudava na pele. A cada passo uma pergunta martelava. E se ele foi se despedir de alguém? E se ele foi esperar de novo? E se ele cansou de esperar? A rodovia velha surgiu depois de uns 15 minutos de caminhada. Asfalto rachado, mato crescendo pelas laterais, silêncio demais. Vi algo à distância, um vulto sentado. O coração quase saiu pela boca. Seu Agenor, gritei. Ele estava lá, sentado no guarda-rail enferrujado, a maleta aos pés, olhando para a estrada vazia. Aproximei devagar. O senhor me deu um susto. Falei, tentando controlar a voz. Ele virou o rosto. Eu pedi para não procurar. Disse, sem raiva, só constatação. Eu sei, respondi. Mas não consegui. Ele suspirou. Eu precisava voltar aqui. Por quê? Ele apontou para a estrada. Foi aqui que eles me deixaram. O nó na garganta apertou de vez. Eu fiquei esperando até escurecer, continuou. Depois passei a noite toda sentado. Achei que talvez, se eu voltasse, alguma coisa mudasse. E mudou? Perguntei. Ele negou com a cabeça. Não. Sentou-se de novo, cansado. Geraldo, eu não quero mais esperar. A frase veio calma, perigosa. Sentei ao lado dele. Então não espera. Falei. Anda. Ele sorriu triste. Andar para onde? Olhei para o horizonte, para aquela estrada que já tinha levado tanta coisa de mim. Às vezes, a gente anda junto. Ele ficou em silêncio. Depois, muito devagar, empurrou a maleta com o pé em minha direção. Se um dia eu não acordar, quero que isso fique com você. Meu coração disparou. Não fala assim. Falo porque confio, respondeu. E porque a vida ensinou que tudo acaba. Peguei a maleta. Pesava mais do que antes. O senhor ainda não acabou, falei firme. E enquanto eu estiver aqui, não vai acabar sozinho. Ele fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia algo novo ali. Alívio. Mas eu senti. A estrada não tinha terminado de cobrar. Voltamos para a cidade em silêncio. Seu Agenor caminhava devagar ao meu lado, a maleta agora na minha mão. Não por imposição, por confiança. Aquilo não era só couro velho e papel amarelado. Era a história de um homem que tinha sido útil a vida inteira e descartado quando começou a precisar. O senhor não precisava ter ido lá sozinho, falei, quebrando o silêncio. Precisava, sim, respondeu. Algumas despedidas a gente só consegue fazer quando ninguém está olhando. Entendi. Ou achei que entendia. Naquele dia, o mecânico confirmou. O caminhão ficaria pronto no fim da tarde seguinte. Eu poderia ir embora, cumprir o frete, voltar à vida que eu conhecia. Mas toda vez que pensava nisso, algo dentro de mim travava. À noite, sentamos na pensão. Seu Agenor quase não comeu. Geraldo, ele disse, se amanhã você for embora... Eu entendo. Essa frase foi a mais difícil até ali. Eu sei, respondi, mas ainda não decidi ir. Ele sorriu cansado. Então a estrada está esperando você decidir quem você é. Dormimos mal. E eu sonhei com Ivone pela primeira vez em anos. Ela não dizia nada. Só me olhava, como quem pergunta, você vai fugir de novo? Acordei suado e soube. Não havia mais retorno para o caminhão sem carregar aquele homem junto comigo. Na manhã seguinte, algo inesperado aconteceu.
Uma caminhonete branca entrou na cidade levantando poeira. Parou em frente à pensão. De dentro desceram um homem e uma mulher. Eu reconheci antes mesmo de ouvir a voz. Pai, seu Agenor congelou. São eles, sussurrou. Os filhos, bem vestidos, relógios caros. Olhar de quem não se sente culpado, só incomodado. O Senhor nos deu um susto, disse o filho. A polícia ligou. A polícia? Perguntei. Sim, respondeu a filha, olhando para mim como se eu fosse um problema. Registraram ocorrência de abandono de idoso. Um caminhoneiro nos denunciou. Eu não me mexi. Nós só queríamos o melhor para ele, continuou ela. Um lugar adequado. Na beira da estrada? Perguntei. O silêncio foi constrangedor. O senhor não entende nossa realidade, disse o filho. Meu pai não tem mais condições de decidir. Seu Agenor respirava rápido. Eu decido sim, falou baixo. Sempre decidi. Pai, o senhor está confuso. Foi ali que algo quebrou dentro de mim. Confuso é abandonar, falei. Confuso é fingir que não aconteceu. O que vocês fizeram foi escolha. Eles ameaçaram chamar advogado. Falaram de direitos, de tutela. Seu Agenor, então, fez algo que ninguém esperava. Pegou a maleta. Abriu. Mostrou as cartas. Vocês lembram disso? Perguntou. Ou esqueceram junto comigo? A filha desviou o olhar. O filho ficou em silêncio. Eu não vou voltar com vocês, disse seu Agenor. Nem para casa, nem para lugar nenhum que não me respeite. Eles foram embora, sem abraço, sem pedido de desculpa, sem olhar para trás. E ali eu entendi. O abandono tinha sido definitivo muito antes daquela estrada. Naquela noite, seu Agenor chorou. Chorou baixo, sem espetáculo. Como chora quem já segurou demais. Eu fiquei sentado ao lado. Eu achei que ia doer menos, ele disse. Nunca dói menos, respondi. Só dói diferente. No dia seguinte, o caminhão ficou pronto. A pergunta estava no ar. Para onde agora? Ele perguntou. Olhei para a estrada, depois para ele. Para minha casa, respondi, sem pensar demais. Ou o que sobrou dela. Ele me encarou, assustado. Você tem certeza? Pensei na casa vazia, na foto da Ivone, no silêncio que me esperava todas as noites. E tenho, falei. A solidão já mora lá. Só vai mudar de endereço. Seu Agenor sorriu. Então eu vou junto, se não for incômodo. Incômodo é viver sozinho quando ainda dá para dividir, respondi. Subimos no caminhão. Quando liguei o motor, senti algo diferente. Pela primeira vez em anos. Eu não estava indo embora de algo. Eu estava indo para alguém. Mas a estrada ainda guardava sua última cobrança. E ela viria quando eu menos esperasse. A casa apareceu depois da última curva, do mesmo jeito de sempre. Pequena, simples, com o portão um pouco torto e o muro manchado pelo tempo. Estacionei o caminhão devagar. Desliguei o motor. O silêncio caiu pesado, quase ofensivo. Aquele tipo de silêncio que não é ausência de som, é excesso de lembrança. Seu Agenor desceu com cuidado e ficou parado olhando. Aqui? Perguntou. Aqui, respondi. Abri o portão. O rangido foi o mesmo de anos atrás. Nada naquela casa tinha mudado, porque ninguém tinha vivido nela desde que Ivone morreu. O cheiro foi o primeiro golpe. Poeira, madeira velha e um fundo leve do perfume dela, que insistia em não ir embora. Seu Agenor entrou devagar, como quem pisa em território sagrado. Ele disse, dá para sentir que alguém foi muito amado aqui. Engoli seco. Foi. Mostrei o quarto de visitas. Arrumei uma cama improvisada. Ele colocou a maleta sobre a cômoda com cuidado. Obrigado, Geraldo, disse. Eu não sei como agradecer. Fica, respondi. Só fica. À noite, deitei na minha cama e senti algo diferente. O silêncio ainda estava ali, mas agora não estava sozinho comigo. E isso me assustou mais do que a solidão. Na terceira madrugada, acordei com um barulho seco. Corri para o quarto dele. Seu Agenor estava no chão, suando frio,
respirando com dificuldade, a maleta caída ao lado. Dor, ele murmurou. No peito, meu corpo entrou em modo estrada. Automático. Peguei as chaves. Apoiei ele com força. Aguenta comigo, falei. Aguenta. O caminho até o hospital parecia mais longo do que qualquer rota que já fiz. Cada semáforo era uma tortura. Cada segundo pesava. No pronto-socorro, médicos correram. Perguntas rápidas. Maca. Portas fechando. Fiquei sentado sozinho no corredor branco, com as mãos tremendo, o coração disparado. E foi ali que entendi algo cruel. Eu tinha permitido que aquele homem entrasse na minha vida. E agora podia perdê-lo. Horas depois o médico saiu. Ele teve um infarto leve, disse. Chegou a tempo, mas vai precisar de cuidados. Sentei, respirei. Chorei pela primeira vez em anos. Seu Agenor acordou fraco, mas vivo. Não era assim que eu queria ir, disse com voz fraca. Você não vai, respondi firme. Ainda não. Fiquei com ele todos os dias. Aprendi a medir remédio. Aprendi a esperar, aprendi a cuidar, e no meio disso tudo percebi algo que me desmontou. Cuidar dele estava me devolvendo a vida. Uma assistente social apareceu. O senhor pretende assumir responsabilidade legal? Perguntou. Olhei para seu Agenor. Ele parecia menor na cama, mas os olhos ainda tinham dignidade. Pretendo, respondi. Ela assentiu. Então precisamos conversar sobre guarda, tutela e futuro. Futuro. Uma palavra que eu tinha parado de usar. À noite sentei ao lado dele. Você tem medo? Perguntei. Tenho, respondeu. Mas pela primeira vez, não estou sozinho. Segurei a mão dele. E soube. A estrada tinha me trazido até aqui não para fugir do passado, mas para aprender a ficar. Mas ainda faltava a última travessia, e ela não seria fácil. Os dias no hospital se misturavam. Manhãs claras demais, noites longas demais, e aquele cheiro constante de limpeza que nunca consegue apagar o medo. Seu Agenor melhorava devagar. O corpo respondia, mas a alma ainda parecia em observação. Ele ficava olhando pela janela, como se estivesse tentando entender onde tinha ido parar a própria vida. Eu ficava ali, sentado, esperando, segurando o copo d'água quando a mão dele tremia. E em silêncio, eu percebia algo que me assustava mais do que o infarto. Eu não estava mais pensando em voltar para a estrada. Uma manhã, enquanto ele dormia, a assistente social voltou. Trazia uma pasta azul debaixo do braço. Precisamos conversar, disse. Fomos para o corredor. O senhor entende que assumir a tutela não é só um gesto bonito, explicou. É responsabilidade legal, emocional e permanente. Assenti. Entendo. O senhor não tem filhos, não tem esposa, vive de frete. Sua vida sempre foi movimento. Ela me olhou firme. O senhor está preparado para parar? A pergunta bateu fundo. Preparado? Pensei na Ivone. Pensei na casa vazia. Pensei no caminhão parado no pátio. Não, respondi. Mas acho que ninguém nunca está. Ela assentiu, respeitosa. Então vamos seguir. Voltei para o quarto. Seu Agenor estava acordado. Você vai mesmo fazer isso? Perguntou. Vou. Por quê? Sentei ao lado dele. Porque eu cansei de ir embora. Ele fechou os olhos. Uma lágrima escapou. Eu achei que tinha perdido o direito de ser cuidado, sussurrou. Ninguém perde isso, respondi. Só tem gente que finge que não existe. Naquele dia, percebi algo simples e definitivo. Ficar também é uma forma de coragem. Eles apareceram no fim da tarde. Eu estava em casa, preparando uma sopa simples, quando ouvi o portão. Olhei pela janela. A caminhonete branca. Meu estômago virou. Abri a porta antes que batessem. Viemos falar com nosso pai, disse o filho direto. Ele está descansando, respondi. E não é um bom dia. Isso não cabe a você decidir. Respirei fundo. Cabe sim, enquanto ele estiver sob minha responsabilidade.
A filha cruzou os braços. Vocês estão cometendo um erro. Ele precisa de uma instituição. Pessoas especializadas. Vocês tiveram a chance de cuidar. Falei calmo. Escolheram não cuidar. O silêncio foi pesado. Ele não pode decidir isso, insistiu o filho. Está vulnerável. Nesse momento, seu Agenor apareceu no corredor. Magro, frágil, mas em pé. Eu decido, disse. Eles congelaram. Eu decidi ficar, continuou. Não com vocês, aqui. Pai, não, interrompeu. Vocês me deixaram numa estrada. Agora me deixem viver. A filha chorou. O filho não. A gente fez o que achou melhor, murmurou ele. Não, respondeu seu Agenor. Vocês fizeram o que foi mais fácil. Eles foram embora sem gritar, sem brigar, sem abraço. E isso foi o que mais doeu. Quando o portão fechou, seu Agenor sentou cansado. Doeu, disse. Vai doer ainda, respondi. Mas agora dói com dignidade. Ele sorriu fraco. Você ficou, Geraldo. Assenti. E vou continuar ficando. Meses passaram. A casa mudou, não por reforma, mas por presença. Seu Agenor passou a sentar no quintal de manhã. Eu arrumei um canteiro. Plantamos juntos. Ele contava histórias. Eu escutava. O caminhão ficou parado mais tempo do que nunca. E, estranhamente, eu não sentia falta. Uma noite, sentamos na varanda. Você acha que a estrada acabou para você? Ele perguntou. Olhei para o céu. Acho que ela mudou de forma. E para mim? Para você, acho que ela recomeçou. Ele assentiu. Sabe o que tinha na maleta além das cartas? Perguntou. O quê? Um pedido que eu nunca tive coragem de fazer. Ele respirou fundo. Ficar. O silêncio foi bom, mas havia algo no ar, algo não resolvido. Naquela semana recebemos uma carta do hospital, um encaminhamento, uma avaliação, um nome que eu não conhecia, uma irmã. Seu Agenor empalideceu ao ler. Eu não sabia que ela estava viva, murmurou. Olhou para mim. Parece que a estrada ainda não terminou. Dobrei a carta com cuidado. Então a gente segue. Ele sorriu. Juntos? Sempre. O portão estava fechado. A casa estava cheia. Mas o mundo ainda chamava. E algumas histórias não acabam quando a estrada termina. Elas só mudam de direção.